Olá, boa tarde. O barroco teve grande importância nos valores religiosos no Brasil colonial e os padres jesuítas foram os responsáveis pela disseminação do cristianismo católico. Eles trouxeram da Europa as influências estéticas, como a construção de igrejas e imagens religiosas. As obras e construções eram fabricadas a partir do uso de pedra, sabão, barro e madeira. Com o passar do tempo, houve-se a necessidade de reparos, não só nas grandes construções como as igrejas, mas nas imagens dos altares. A partir daí, entram em cena os restauradores. Em Sergipe são poucos, mas o Terra Seregi descobriu um deles em Tobias Barreto. Elias Felipe Neto tem no seu currículo mais de 200 peças restauradas. Ao longo dos 100 anos de história do município de Tobias Barreto, os talentos dos filhos ilustres foram sendo revelados. E é na arte que muitos se destacam. Em cada trabalho, a expressão do artista. Telas que exprimem cenas do cotidiano ou simplesmente a parede, onde os traços mostram a involução do homem. A crítica à desigualdade social. O Nordeste também inspira. É a saga do sertanejo contada pelo Rei do Baião. Eu gosto muito da cultura nordestina. Eu pretendo, assim, dar destaque, porque o Nordeste tem muita coisa rica e bela para se mostrar, né? E eu pretendi aqui retratar o retorno de um nordestino, como tem ali uma família, que na realidade eles estão voltando para o seu rancho, né? Eu pintei a bandeira do Brasil, uma terra seca, naquela situação nordestina, né? Que eles vão para São Paulo, que o nordestino ia muito para São Paulo, né? Tentar uma vida melhor, não dava certo, e retornava, né? E tem aquele amor também pela sua terra, né? Baseado, inclusive, até no texto da música de Luiz Gonzaga. Que era um apaixonado, né? Que era um apaixonado e um grande poeta nordestino, né? E eu também, nesse painel, fiz até uma homenagem a ele, né? Novos artistas que estão tendo a oportunidade de serem revelados num momento importante para o município, quando a força da cultura está sendo resgatada. Foi me dada essa oportunidade de resgatar os valores, as tradições de Tobias Barreto, artística, folclórica. Ela não só será a instituição da Secretaria de Cultura, ela terá outras finalidades. O lado artístico, como você pode ver em todas as paredes que fazem parte desse casarão, como também nós teremos aqui inclusão digital, inclusão social, nos preocupa muito também os jovens hoje em dia que estão caindo para a delinquência muito cedo, porque não tem espaço. Então nós vamos ter nessa casa, né, oficinas diversas para resgatar esses jovens desse lado violento que está a nossa cidade. A inspiração artística na centenária Tobias Barreto é um traço marcante entre os moradores. Mas não são apenas os pincéis e as telas que exercem fascínio. Aqui bem próximo à Igreja Matriz, nós localizamos um artista cuja especialidade é recuperar imagens sacras. E nós vamos conhecer de perto o trabalho dele. Esse é o espaço onde Elias dá toda ênfase à criatividade, o lugar que ele foi construindo aos poucos. Repare que tem todo característica do artista, é aqui que ele gosta de ficar quando ele está criando, é isso, Elias? Como é que foi montar esse ateliê? O ateliê em si, eu fui montando aos poucos, aos pouquinhos, fazendo partes e partes, porque aqui já era um quarto, sabe? E daí em diante eu comecei a tomar gosto pela arte. Já há mais de 18 anos, praticamente, 17 anos que eu trabalho nisso. E aí fui formando esse ateliê que vocês hoje estão aqui, vendo. Ela chega assim, como esse São José, que é barroco, é do século XVIII, certo? Eles chegam assim, quebrado, uma relíquia aqui, todo de madeira. Ele já foi feito a raspagem. Daí ele passa para esse processo para tirar o bicho dele, que já foi tirado todo o bicho dele. A gente coloca um tipo de produto químico nele, através de seringas, de processo de adesão com fitas que a gente coloca. E aí ele vem para esse processo aqui de ficar mais ou menos assim, branco. Passando disso aqui, dessa parte branca, sim, ele vem para essa parte aqui que é o processo de pintura. Eu uso tintas importadas da Acrylicolors americana, tá entendendo? São coisas que não é fácil de encontrar aqui, mas aí é todo um processo de aproveitamento da imagem, dependendo do estudo que é feito sobre as tintas da própria imagem.
Você tem ideia de como é o rosto daquele santo, no caso, quando ele vem sem a cabeça? Ou então ideia das cores que foram usadas? Sim, eu tenho ideia porque eu já tenho um livro específico, mais ou menos assim, para você entender melhor, que ele já vem, assim, digamos assim, com rosto, com um determinado tipo de cores, de envelhecimento do século XVII, século XVIII, século XIX, tá entendendo? Que ele não pode diferenciar, né? Ah, não, de jeito nenhum. Não tem que tirar a característica da imagem, de forma alguma. Que aí descaracteriza ele todinho de uma forma geral, né, da imagem. Não posso botar um barroco normal se ela for um estilo neoclássico. Tem que ser barroco. A imagem que vem barroca tem que ser barroca. Tem imagens que não vêm com a pintura barroca, apesar de serem de madeira. Tem outras que é de gesso, mas a de gesso é um caso à parte, porque a de gesso não tem aquele mesmo valor da imagem de madeira, né? Aqui você tem muitos, assim, materiais diferentes, inclusive você trabalha com ouro, né? Isso, temos aqui a pigmentação de ouro. Trabalhamos também com a folha de ouro, que é uma folha muito cara, sabe? E temos aqui esse tipo de pigmentação que nós usamos, que é um ouro em pó, que é misturado a um determinado tipo de verniz, determinado tipo de thinner, para que chegue uma coloração, para que a imagem possa ficar original, certo? Para que eu tenha um desenho, os desenhos dos arabescos dela mesmo, sejam dos mantos, os desenhos florais, sabe? Seja uma coisa que fique mesmo de acordo com a imagem na hora. Eu já restaurei para Bahia, já restaurei para aqui também para Alagoas, alguma coisa assim, sabe? Mas é muito difícil, tem que ter nome, né? E aqui eu acho que em Sergipe são 3 restauradores, se não me falha a memória. E você, inclusive, aprendeu com um deles, né? Ah, foi, com o seu Luiz lá do Santo Antônio, meu mestre, foi quem me ensinou, devo tudo a ele. E o interessante dessa história é que começou praticamente assim, por acaso. Sua mãe vendia imagens. Isso. E aí você, como é que conta essa história pra gente? Minha mãe vendia imagens. Minha mãe é muito conhecida aqui em Tobias Barreto, ela vendia imagem, mas não podia, as imagens chegavam quebradas da fábrica e não podia ser devolvidas. Não tinha como ser devolvidas elas, porque já era um processo da venda, na ocasião da venda, de estabelecer um contrato que mesmo as imagens de gesso que vinham quebradas de lá, não tinha como devolver. Aí eu comecei a ficar curioso com aquelas imagens quebradas, comecei a colar, ajeitar, e aí foi indo. E lá em Aracaju tive a oportunidade, na época que eu tocava, alguma coisa assim, conheci seu Luiz. E aí foi quem me deu a maior dica de como era, como não era, o processo de restauração, de imagens sacras, tudo. Você foi se interessando? Fui me interessando e hoje já são quase praticamente 17 anos. O ateliê é, na verdade, uma pequena oficina. Ferramentas por todos os lados, inclusive o maquinário, feito sob medida. Temos a serra elétrica, que foi adaptada, temos aí a lixadeira, que foi adaptada, certo? São máquinas que eu adapto de acordo com o que eu quero fazer, o meu trabalho. Fica mais fácil o trabalho? Fica bem mais fácil de trabalhar, do que eu ir numa loja, chegar lá e comprar, que também é muito caro, digamos, de passagem. Gente, aqui no ateliê do Elias, o que a gente nota, assim, uma guitarra lá no fundo. E a gente fica curiosa, né, para saber, essa guitarra tem a ver com o artista? Qual é a ligação que ela tem com você? É porque eu fui músico, né? Eu toquei muito tempo da minha vida, eu passei tocando. Geralmente quando eu tô aqui, eu tô trabalhando, eu escuto muito chorinho. Gosto muito de Valdir Azevedo, Jacó do Bandolim, Ernesto Nazaré, muitos. Inspira? Ah, sim, eu curto muito chorinho. E daqui a pouco você vai conhecer o resultado do trabalho de Elias, peças que estão expostas pela cidade. Nas igrejas dos povoados da região sul de Sergipe e de cidades do interior baiano,
Estão expostas imagens restauradas por Elias Felipe Neto, mas é nos altares da Nossa Senhora Imperatriz dos Campos de Tobias Barreto que tem o maior número delas. O trabalho do restaurador requer muito cuidado. Os reparos são minuciosos e cada detalhe é importante para caracterizar a obra por completo. Nada pode fugir ao estilo da peça. Tudo tem que seguir em harmonia. Cores, desenhos, acabamentos. O olhar de pesquisador ajuda na recuperação das peças. E nada escapa ao desejo de ver o que era antigo e sem uso voltar a funcionar. A miniatura da Casa de Farinha agora funciona perfeitamente, mostrando em detalhes o trabalho artesanal do homem do campo na produção da farinha de mandioca. A peça, de um artesão desconhecido, foi totalmente recuperada por Elias e vai ganhar espaço na Casa da Cultura da cidade. O trabalho que mais trouxe satisfação a Elias fica em um dos pontos mais frequentados aqui da cidade, a Igreja Matriz Nossa Senhora Imperatriz dos Campos. É aqui no Santuário da Padroeira do município que estão várias imagens sacras que foram recuperadas por Elias. São peças feitas em madeira, a maioria no estilo barroco do século passado. Mas uma delas merece destaque pelo trabalho minucioso feito pelo artista. É a peça, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, Imperatriz dos Campos, que data de 1721 e tem um significado todo especial para a população de Tobias Barreto. Em 20 de outubro de 1718 foi fundada a freguesia de Campos do Rio Real. Essa freguesia, o Dom Sebastião não fundava se não tivesse a igreja, o seu oráculo. O oráculo é o padroeiro. Certo. Então, como aqui não tinha assim um padroeiro, ele resolveu doar essa imagem. Então, posteriormente, a imagem só veio chegar aqui em 1721, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui, de Nossa Senhora Imperatriz dos Campos. E como é que foi restaurar essa imagem? Muito trabalho, a gente nota que é uma roupa muito cheia de detalhes, a imagem. Como é que foi recuperar essa peça? Muito trabalho. Fizemos uma pesquisa sobre a imagem, porque eu sempre falei ao padre daqui, padre José de Souza, que quando ela foi restaurada, a última restauração que foi feita dela, em 1983, por aí, em Penedo, Alagoas, ela veio com as fotos dos arabescos dela, distorcido, modificado, certo? Eu não achava que aqueles eram os originais de 70, 60 anos atrás, tá entendendo? E quando ele me deu a oportunidade para mim restaurar, eu pude provar para ele que não era aqueles desenhos, e sim os verdadeiros de 60, 70 anos atrás eram que estavam atrás da imagem, que a gente, através de raio-x, através de raspagem, através de um estudo feito na própria imagem, certo? Deu para fazer uma conotação muito grande de como era que ia ser as imagens verdadeiras. Resgatou tudo isso? Sim, toda a história, através da história do passado, trazendo agora para o futuro, para gerações futuras. Levou quanto tempo você fazer essa restauração? Bom, a pesquisa foi uma pesquisa de fotografias, assim, digamos assim, com pessoas mais idosas. Nós passamos um mês só nessa parte de pesquisa de restauração. E passamos 3 meses já trabalhando em cima dela, só na imagem. Foram 3 meses. E esse trabalho foi tão especial que rendeu um livro, é isso, Elias, que você está fazendo? Isso. Depois, através de seu José Francisco de Menezes e Dr. Derbal, eles me incentivaram muito. E aí eu estou terminando agora, através do prefeito Dilson, que está dando apoio, a Secretaria de Cultura com o Nilcinho. Nós estamos tendo essa ênfase que eles estão dando para que nós podemos fazer assim, uma matéria muito grande de um livro de 180 páginas com a história todinha da imagem, a verdadeira história de Nossa Senhora Imperatriz, da Imperatriz de Campos. Elias, entre as imagens que você restaurou aqui na igreja, tem a Nossa Senhora do Rosário também, que tem uma história bem interessante, né? Como é que ela chegou às suas mãos? Sim. A Nossa Senhora do Rosário, aqui a imagem, ela teve um problema que teve um senhor que chegou aqui e fez um estrago muito grande na imagem, né? Inclusive, perdeu um braço direito todinho, as duas imagens dos 2 flanjos foram totalmente quebrada, a do lado direito e a do lado esquerdo, certo? E atingiu em si toda a imagem, né? E ela chegou assim para mim. Aí foi feito um estudo de fotografias através de pessoas mais idosas, pessoas da cidade. Para Elias, restaurar significa ajudar na conservação dos valores históricos de um povo, revelando para as novas gerações o passado e suas riquezas. Como é que você se sente vendo todas elas aqui expostas? É um prazer muito grande que a gente
Tem de ver, né, que estão todas em perfeitas condições, o tempo de espaço que elas vão ter agora para, de novo, ter uma conotação de estrago, alguma coisa assim, certo? Mas é muito bom, é maravilhoso. Isso é um dom divino que Deus me deu. Eu agradeço muito por estar fazendo esse trabalho. Nós contamos com a sua ajuda para produzir o Terra Serigi. Portanto, mande a sua sugestão pelo endereço eletrônico npe@tvsergipe.com.br ou ligue para o número 30 45 44 92. E o Terra Serigi termina aqui. Fique agora com o Messi e a TV Primeira Edição. E no próximo sábado eu aguardo você. Até lá!